Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova. Todo futuro é feito de escolhas, e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação Sesmac, especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação Sesmac, você no lugar mais alto da sua carreira. Vai esperar o fiscal bater na porta da sua empresa? As consultorias do Sebrae Tech evitam multas. Se o seu negócio precisa de consultorias em saúde, segurança no trabalho, licenciamento ambiental e outras melhorias, obrigatórias ou não, procure o Sebrae. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Alô, meus amigos, de mais um bate-papo com o Geraldo Câmara na nossa Bodega do Sertão. Oh, coisa boa essa bodega, não é não? Eu acho, né? E o pessoal que vem aqui também gosta, porque bem servido, muito bem servido, se sente como se estivesse no sertão e por aí vai. O meu convidado de hoje já faz algum tempo que ele não veio, porque sempre coincidia que não podia vir, problema da ação legislativa dele. Mas primeiro é meu amigo, segundo, eu tenho um preito de gratidão com ele muito grande, porque se oficialmente eu sou cidadão alagoano, eu devo a ele. Deputado Ronaldo Medeiros está aqui conosco. Tudo bem, Ronaldo? Como vai você? Geraldo, um prazer, né? Mais uma vez. O prazer é meu. Estar aqui com você nesse encontro que já se tornou uma tradição aqui em Alagoas, né? Já tem história aqui em Alagoas. Tem história, né, Ronaldo? Tem história, né? Como é que estão as coisas, de um modo geral? Você que está deixando ou não deixando, mas terminando mais um mandato de deputado estadual, e como foi para você? Como tem sido para você essa experiência? Uma experiência riquíssima, né? Eu tenho 8 anos na Assembleia, um mandato de 8 anos. Eu fiquei agora na primeira suplência, foram 10 eleitos, né? E eu estou na primeira suplência. Experiência rica, né? A gente sai de um lado para o outro lado, né? A gente deixa às vezes, de jogar a pele e passa a ser a vidraça. Com certeza. Né? Então, experiência rica, uma experiência que a gente contribuiu, né? Eu tenho aí esse mandato de diversas leis e ações que ajudaram muito, né? Aqui, na minha opinião, Alagoas, né? Vou continuar, independentemente do local, Geraldo, que eu esteja fazendo meu trabalho, como eu fazia antes no INSS. Lógico, eu ia tocar nesse assunto. Você veio daquela riquíssima experiência de INSS. Sim, né? Eu sou servidor público há 35 anos, eu faço esse ano, 35 anos como servidor público e vamos ver, né? O meu certo hoje sou eu voltar para o INSS, né? Esse é a sua base. Que é a minha base. Esse é o meu caminho certo. Pode ser que eventualmente surja, claro, um convite ou alguma oportunidade, né? Nós de continuar na Assembleia, ou então ir para algum órgão do Estado, né? Muito bem. E a gente vai avaliar. Agora, eu sei que você continua sendo muito estudioso em relação aos assuntos que lhe dizem respeito, e um deles é exatamente o INSS. Sim. Eu não poderia deixar que você saísse daqui sem provocá-lo em relação a isso, porque se vive hoje a grande discussão sobre a Previdência nesse país. Qual é a sua ótica? Olha, o governo que inicia mal. Vou te dizer por quê. Nós temos no Brasil, primeiro o governo pensa, não é, em prejudicar o trabalhador. Primeiro fazendo novamente uma revisão louca, que eu acho, né, que vai pegar pessoas que são aposentadas, pessoas que recebem o benefício, né, da lei orgânica da assistência social, que é o LOAS. Né? Isso. Mas o governo não vê. Primeiro, ele quer cortar em cima do pequeno. Ele não vê os grandes devedores da Previdência. Esse Estão aí, existem? Existem, todo mundo, essa relação. Eu estive no começo do ano passado com o senador Paulo Paim e vi o relatório da CPI da Previdência que mostrou que a Seguridade não é deficitária, o governo não pôde desmentir. Vi a relação dos grandes devedores, né? Você não fala nos juros que o Brasil paga todos os anos da dívida interna,
O ano passado, você tem uma ideia, foi de 500 bilhões de reais. Dizem que o déficit está em torno de 230 bilhões de reais por ano. Não dizem que é um déficit mentiroso. Então, isso tem que acabar no Brasil, na minha opinião. Sempre quem paga a conta é o menor. É verdade. Né? A famosa taxação das grandes fortunas até hoje não se viu. Não tem. Não tem. E o modelo daqui, Geraldo, é um modelo que eles querem, um modelo já falido, que é um modelo chileno. Vou te dizer por quê. Lá, quando um trabalhador se aposenta, ele se aposenta com um terço, e eu estudei bem, venho estudando bem essa questão da previdência no Chile, com o terço do que ele ganha. Se ele ganha 3 mil, ele passa a ganhar R$1.000. Se ele ganha 1.000, ele passa a ganhar R$350, R$330. Então, é muito contraditório você mexer com quem tem menos. Claro que eu não... Você quer melhorar para o empresário, não é reduzindo salário, não é achatando a aposentadoria. Senão você não vai ter... Quem vai comprar? Reduz o imposto para o empresário. Perfeito. Né? A carga tributária é alta. Reduz o imposto. Porque é sabido também no Brasil que tem uma cultura, Geraldo, de não... você, às vezes, aqui no Brasil, há diminuição de imposto, mas não há diminuição no preço. A gasolina é um exemplo disso. A gasolina diminui na refinaria, na Petrobras. E não diminui na ponta. Na ponta não diminui, mas quando aumenta, aumenta de novo. É verdade. Então, até surpreendente que tem um mês aí que está diminuindo. Eu estou até meio assustado. Digo, será que de repente sobe para valer? A gente tem, né, Geraldo, que saber que os países que têm uma cultura desenvolvida, os países que têm uma economia, não é? Porque tem uma base que compra. Claro. Não é? Se você achata muito, e esses benefícios que foram ano passado, pessoas aposentadas por invalidez há muito tempo tiveram benefício, a aposentadoria cortada, não é? Foram aí privados de receber, vão na justiça e a maioria ganha na justiça. É verdade. Esse também é outro problema, é outro engodo. Diz assim, ó, eu economizei 1 bilhão, mas quando vai ver na justiça, você paga com juros e correções e honorários advocatícios. Com certeza. Então nós temos que fazer dessa reforma da Previdência, que em alguns pontos tem sim, na minha opinião. Tem que ser feito. Você tem que mexer, claro, sim, você não pode... Claro. Hoje, Geraldo, se aposentar com 45 anos. Em nenhuma profissão, né? Você está novo ainda. Com certeza. Você pode produzir muito, claro. Né? Você tem que ter uma idade mínima. Essa idade mínima não pode ser a idade mínima, nem o tempo de contribuição que a reforma que hoje ainda se encontra no Congresso Nacional prevê. Que são 49 anos de contribuição, né? E uma idade mínima de 65 anos. Nordeste, a vida, né, média aqui do nordestino é 65 anos. Fica então, difícil. Fica difícil. Os parâmetros que estão sendo criados em relação à Previdência, eles me parecem que não são fruto de estudo etimológico, por exemplo. Acho que não. Não. É um negócio sério. Querem cortar, querem economizar por economizar. Isso. Né? Dizem que é para facilitar a vida do empresário, que também não é. Porque se fosse para facilitar, você tem uma carga tributária aqui no Brasil, uma complexidade hoje para você abrir e manter uma empresa muito grande aqui no Brasil. Comece por aí, vamos discutir uma idade mínima real, vamos fazer uma reforma que ela não pegue somente o pequeno. Né? Nós temos que pensar aí em toda uma situação que fez com que o Brasil chegasse hoje. Você vê, eu ouço dizer, o Brasil quebra se não fizer a sua reforma da Previdência. Isso é outra mentira, né? O Brasil não vai quebrar. O Brasil vai quebrar se ele não tiver aposentado, se ele não tiver garantia, se o empresário não tiver condições de abrir e manter a sua empresa. Quanto paga aqui, Geraldo? Eu estava conversando aqui semana passada com uma pessoa que morava no Chile, ela me contando, juros lá, 1%. Perfeito. Cartão de crédito, quando eu falei para ela que aqui 14, 15, 16, 17%, a pessoa disse, isso é brincadeira cheque sua. especial, meu amigo, é uma loucura. Então como é que você quer manter um país com taxa de cheque especial? Claro. Abusiva, né? Claro. O governo não mexe com o banco. Ninguém parece que tem ali um temor muito grande, porque banco não tem crise para banco. Não tem, você não. paga de tarifa, você paga de juros ali no banco para você manter uma conta, um cartão de crédito. Então,
o Brasil continua, né, nessa contramão, na contramão de prejudicar, numa contramão de ir, não é? Desfavorecer, de não ter políticas públicas voltadas para as pessoas que mais necessitam. Agora, veja bem, Ronaldo, você que foi, inclusive, o diretor o nome era chefe do INSS. Era superintendente. Superintendente do INSS aqui no estado de Alagoas. Você viveu já naquela época quais eram os problemas da Previdência? Você sentia, você sabia, não é verdade? Sim. Por que não se acordou para isso? E aí eu pergunto a você, a questão que sempre pegaram como desculpa de que o país estava envelhecendo, essa é uma desculpa para a Previdência ou não é? Geraldo, veja só, eu vou dar um exemplo aqui do estado de Alagoas. Alagoas, nós temos aqui 2 previdências aqui. Eu vou te explicar uma, e a gente foi que votou isso na Assembleia. Isso. Uma pegou os servidores de 2007 para trás. Perfeito. E outra pegou os servidores de 2008, né? Para cá. Essa de 2008, né, aqui para até agora, ela deve ter em torno aí de 200, 300 milhões em caixa. É nova. Tudo a bem. outra é deficitária. Fez um corte. Perfeito. A outra é deficitária, mas vai morrer um dia. Claro. Esse déficit aqui ele vai acabar um Claro. dia. Né? No Brasil, na minha opinião, você tem que fazer isso. Você tem que pensar em quem está no sistema, quem está próximo de se aposentar. E tem que pensar numa previdência para quem está começando, quem está no meio ainda. Sem dúvida. Até porque aí falam, porque na Europa, nos Estados Unidos, dê a condição de um trabalhador aqui no Brasil europeu, de saúde, de educação. Com isso, de jeito algum. A gente não quer comparar a educação, a saúde daqui. Não, você não pode comparar sequer a renda. Sim, perfeito. Porque a renda per capita é outra. Sim, perfeito. Não é? Então... E hoje há uma tendência muito grande em todos os outros países a se entrar na previdência privada. Perfeito. A fazer com que o jovem entenda que é melhor entrar na previdência privada cedo, do que depender da previdência estatal. Perfeito. Você enxerga assim também? Olha, o Brasil, ainda o brasileiro não tem cultura de poupança. Até porque a renda média do brasileiro é muito baixa. Não é? Ou ele come, ele não dá nem para comer. Meu amigo, que você pode pensar em cultura de poupança com 0,5 de juros para você que bota numa poupança de caixa ou coisa parecida, enquanto o cheque especial e o cartão de crédito vai a 14? Como é que você vai pensar nisso? É uma incoerência. É uma incoerência. Eu posso ir até os comerciais? Sim. Vamos lá. Então vamos lá. Lembrando a vocês do Sebrae, já que falamos em empresa. Olha aí, empresa é o seguinte, começa pequenininho como um MEI, um microempreendedor individual. Começa a ouvir o Sebrae, que é especialista em pequenos negócios. Aí você vai à pequena empresa, você vai à média empresa, você pode chegar até a grande. Agora, é a tal história daquilo que a gente estava falando aqui. Aprenda a ouvir, ouça o Sebrae, que é especialista no assunto, e siga as orientações. Aí você cresce, tá? Sesmac neles, em todo mundo, porque a educação é fundamental nesse país. Seja lá embaixo, seja na básica, seja no ensino médio, seja no superior. E no superior, Sesmac neles. Vamos lá, Bodega do Sertão e Filé do Zezé, voltamos já. Todo futuro é feito de escolhas. E a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação Sesmac. Especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação Sesmac. Você no lugar mais alto da sua carreira. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e ligue para crescer com ela.
Vai esperar o fiscal bater na porta da sua empresa? As consultorias do Sebrae Tech evitam multas. Se o seu negócio precisa de consultorias em saúde, segurança no trabalho, licenciamento ambiental e outras melhorias, obrigatórias ou não, procure o Sebrae. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Voltamos, gente, ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com o deputado Ronaldo Medeiros. E, obviamente, que eu não podia deixar de ter conversado muito com ele sobre essa questão da Previdência, porque ele foi o superintendente do INSS aqui. Eu me lembro uma vez que nós fizemos um papo gostosíssimo naquele último andar do INSS, né? Vendo aquela vista maravilhosa da praia. Lembra disso? Visual encantador ali, né? Não é? Inesquecível. Não é? Você deixou para o sucessor e assumiu a Assembleia. Isso já 8 anos atrás. 8 anos. 8 anos já, como passa o tempo, né, Ronaldo? Rápido, Ronaldo. A gente tem que fazer uma reflexão sobre a vida. Verdade. Né? A vida, ela Verdade. é muito rápida, não é? Muito rápido. Ronaldo, você que exerceu os seus 2 mandatos com muita decência, e eu sei disso, se não fosse eu não falava, você me conhece. Me conte o que você diria que foram os seus melhores projetos, aquilo onde você atuou, mesmo não sendo seu projeto, que foi importante para o estado de Alagoas. Geraldo, eu tentei fazer uma ponte, né, que o papel do deputado é esse, né, entre a sociedade. Né? Então, saúde, por exemplo, né, eu ia muito no governador, no Hospital do Sertão, que está sendo construído, né, a doutora do Inhapi também, a lei do transporte público para o idoso acima de 60 anos, aqui, para o idoso, o transporte intermunicipal, é uma lei de minha Sua autoria. De minha autoria, né? A lei que faculta o policial civil a ser professor. Tem aí umas 50 e poucas leis, assim, bem... Uma lei que ela melhorou, desburocratizou para o pequeno produtor rural, né? Ele licenciar alguma reforma que ele ia fazer em sua propriedade, quer dizer... Então, são leis assim de um cunho muito social. Eu tive e continuo tendo contato muito direto com a sociedade, né? Agora, a sociedade, ela peca, eu digo uma grande parte dela, não é toda, quando ela, muitas vezes, ela troca o voto por outras coisas. Né? Isso aí é terrível. Isso é terrível. Isso é muito ruim, né? Isso é ruim para a política. E, principalmente, quem sai perdendo com isso é as pessoas que mais precisam. É a própria sociedade, né? Que perde com isso. Que perde porque você termina aquela máxima que voto não tem preço, tem consequência. Isso é verdade. Você que nos assiste, que votou no deputado, é importante que agora você acompanhe o mandato desse deputado. Claro, com certeza. Né? Vê lá em Brasília, no que o teu deputado federal vai votar, no que o teu senador vai votar, se ele está votando em projetos que vai te beneficiar, ou se está votando em projetos que né, que esses projetos vão te prejudicar. Sugere, entre em contato. Hoje em dia, as redes sociais fantástico. Tá aí todo mundo sabendo de tudo. Não adianta ficar só criticando dentro de casa, porque muitos não sabem nem quem votou, Geraldo. Mas isso que pareça... eu diria para você que é a maioria. Perfeito. Pode perguntar, quem votou, qual foi seu deputado há 8 anos atrás, ou há 4 anos atrás, não sabe não. Não sabe. Então isso é muito ruim, não é? Isso é ruim para a democracia, isso é ruim para Alagoas, é ruim para o Brasil. Então nós temos que... É muito fácil. A Assembleia que é assim. Não, é o Congresso Nacional. A Assembleia, o Congresso Nacional, a Câmara de Vereadores, é um retrato seu, um retrato da sociedade. Não tenha dúvida. Porque não tem poder mais democrático do que o legislativo. Claro. Não tem poder mais democrático do que o legislativo. E eu, quando eu falo nisso, Geraldo, eu digo o seguinte: por que não fazer reforma da Previdência, né, nos 3 poderes, nos que ganham mais, que vão ficar de fora da reforma da Previdência? Teria que acontecer, né? Assim. Você vê os militares aí, o Exército dizendo que não quer entrar, outro já não quer entrar. Veja, isso é que não dá para entender. Agora o João, a Maria, esses vão pagar, sim. Esses vão, porque não tem poder de voz. E são eles que elegem.
Veja só, é a maioria Tem que poder de elege, voto e não tem poder de voz. não tem poder de voz. Exatamente. Não é porque vota, na maioria, eu não sou contra, Geraldo, que no parlamento tenha latifundiário, que tenha Pelo pessoas contrário. ligadas à usina, Tem que ter ligadas todos, à banca, é. tem que ter todos. Agora, a maioria não está ali representada. Não. Agricultor familiar aqui, não tem um. Professor, Exato. não tem um eleito pela categoria dos professores, não tem. Então você termina, não é? Logicamente, se eu sou empresário, eu sou eleito, eu quando vou para o mandato legislativo, eu vou defender, logicamente, a maioria, a pauta do empresariado. Claro que eu estou ligado mais aqui, não é? Se eu sou de uma igreja, eu vou ouvir mais a categoria lá que eu estou ligado. Com certeza. Ou a categoria, ou então aquela parcela da sociedade. Então é isso que a gente às vezes não entende. É verdade, né? é verdade. Mas veja bem, na hora em que essas, vamos chamar assim de castas, elas começam a constituir uma divisão dentro da democracia, elas precisam ser, eu não chamaria de monitoradas, mas mais esclarecidas, não? Perfeito. Né? Porque se não forem, a coisa... Ninguém muda o Brasil, Não funciona. o Geraldo, com reforma de previdência, com reforma política, com reforma econômica. Você vai mudar quando você fizer uma grande revolução, uma grande reforma na educação. Com certeza. Não é? Esse é o ponto básico. Porque aí você vai pegar a criança, o jovem, colocar numa escola de tempo integral, valorizar o profissional da educação, né, que ainda é muito desvalorizado no Brasil. Ainda. Você vai ter aí pessoas que vão pensar, pessoas que vão votar corretamente, pessoas que vão ter condição de ter um emprego melhor, ou no concurso público, ou na sua vida, ou na área privada, que vão ter... Porque hoje, né, Geraldo, a gente tem um sistema educacional que aqui em Alagoas o governo vem investindo muito, escola de tempo integral, vem melhorando, mas que em média Brasil é muito ruim. O sistema público de educação no Brasil, Não existe. ele marginaliza. Por quê? Porque ele coloca margem. Quando eu falo assim, ele coloca margem. É no concurso público quem tem mais condição Com de fazer, certeza. né? É no vestibular tem cota, mas a cota... Agora, aí. veja bem, vamos voltar até para essa questão da base. Existem governantes, não é o nosso caso, mas existem governantes que batem no peito. Aqui, 80% das crianças estão na escola pública. E daí? E essa escola pública tem o que para oferecer a eles? Perfeito. Não é? Os professores sem capacitação, professores perseguidos por bandidagem, escolas completamente dilaceradas, né? Não tem material escolar, não tem merenda, não tem nada. Adianta alguma coisa? Isso é educação? Não. Veja, o último relatório que saiu ano passado do IBGE, Isso. né, ele mostra que aqui em Alagoas nós temos aí 50% quase que vive abaixo da linha da pobreza. Pois é. Abaixo da linha da Exatamente. pobreza. A metade da população vive, né, que não sabe se come, pode comer agora, não come amanhã, Exatamente. não tem perspectiva Não, nenhuma. Então isso é falta, não é, Geraldo? Isso reflete um abandono que teve aí Claro. a escola pública. Nos países que você tem um sistema de educação que funciona, você tem melhores salários, você tem melhor perspectiva, a pessoa adoece menos, e por aí vai, né? Mas vamos chegar lá, né? Mas a mesma coisa, Ronaldo, e você sentiu isso na pele até porque você brigou por isso, é a questão da saúde. A questão da inclusive, ela é multiplicadora. Se você resolveu, não, agora nós estamos no caminho certo para a saúde. Só que a habitação cresce, as pessoas ficam mais velhas, as doenças surgem e por aí vai, e você não acompanha, você tem que acompanhar. O governo tem que acompanhar. Perfeito, né? Hoje os estados, esse sistema federativo que nós temos hoje, né? A União, é quem retém a maior parte dos impostos, né? Exatamente. E deixou as atribuições maiores para o estado. Perfeito. Teve Alagoas um estado pequeno, pobre e que hoje vem, né? Vem conseguindo avançar Exatamente. em políticas públicas, mas porque lá atrás, assim que assumiu o governo do estado, ele fez uma reforma profunda aqui administrativa, ele Isso. cortou gastos, contratos, Fez um ajuste fiscal. um ajuste fiscal, e hoje o Estado colhe, Claro. né? Hoje você fala que é de Alagoas, as pessoas até te perguntam, e aquilo em Alagoas é verdade? Os hospitais, as exato. escolas, e algumas obras que o governo do Estado faz aqui com recursos próprios. Com né? certeza. É porque a coisa foi feita de outra maneira. Eu, inclusive, quando falo sobre essa questão toda, eu sempre faço questão de deixar o estado de Alagoas de fora, porque hoje, realmente, a gente sabe que a gente teve um governador que está fazendo o dever de casa. Isso é outra coisa.
Pode ter um erro aqui, um erro acolá, ou coisa parecida, mas ele tem uma visão de Estado bastante interessante, você não acha? É gestão, né, Geraldo? Gestão. Né? Você vê que você tinha Sergipe aqui, que era um estado que tinha uma situação, a gente sempre se mirava por lá com Sergipe. Exatamente. Né? E de repente o que mudou? O que mudou foi a forma de você fazer gestão Exatamente. num estado, uma forma mais transparente, uma forma moderna, um governador que tem Muito bem. que tem um caminho Aí aqui eu sou obrigado a fazer uma pergunta a você. Não quero que você fique com saia justa, mas vou fazer porque não é a você. Falta um modelo de gestão para se mudar também toda uma política de uma Assembleia Legislativa aqui? Mas veja só, eu te falei agora, não é? A Assembleia você escolhe com o voto. Exato. Então, você não vai mudar a Assembleia se não mudar a cabeça do eleitor. Com certeza. Né? O eleitor, ele vota. E quando ele vota, ele dá poderes, né? E dá ali uma procuração para que os deputados ajam, né? De forma legítima, né? Então não adianta, assim, eu quando estava fora, eu tinha uma visão muito crítica, mas hoje em dia a gente tem que dividir também a responsabilidade. Muito né? bem, muito bem. Quer dizer, isso acontece. Sim. Nós temos que mudar todos os poderes, o legislativo também. Agora você não muda, né? Você não muda, não mudando a cabeça do Muito bem. do Agora eleitor. veja bem, você tem que mudar a cabeça do eleitor, mas você ainda tem dentro da Assembleia, você fez parte da mesa, inclusive. Da primeira lá Da atrás. primeira. Cabeças heterogêneas? Claro que tem. Sim. Você não consegue. Como é que você faz um planejamento para a Assembleia Legislativa quando a mesa ela é heterogênea? Fica difícil, não fica? É um colegiado. É um né? colegiado. Mas veja bem, eu quero encerrar esse programa perguntando a você rapidamente qual é a sua perspectiva para o futuro. Olha, eu quero continuar, sou professor, né? Isso. Quero continuar estudando, tenho que, né? A gente para um pouquinho, esses 8 anos tive que dar uma atenção grande ao mandato, quero voltar aos estudos, voltar à sala de aula, né? E para o INSS. O resto são consequências que não estão na minha mão. Eu digo assim, eu não Mas tenho, que podem ocorrer. mas que podem ocorrer. Muito bem. A gente vai, você como é o primeiro suplente, de repente até o governador dá um jeito de você continuar na Assembleia Legislativa ou ocupar um cargo de relevância no Estado, e eu torço por isso. Obrigado, Meu Geraldo. amigo, Você muito obrigado por você ter vindo a esse é programa. muito... E saiba de uma coisa, não importa se você é deputado ou não é deputado, se você tem isso ou tem aquilo, use sempre esse espaço porque ele é seu. Tá? Obrigado. Eu jamais esqueço daquilo que me fazem. Então, no princípio do programa eu digo, e eu tenho muita honra de ter na minha parede o diploma de cidadão honorário de Alagoas pelas suas mãos. Muito obrigado. Gratidão, um sentimento nobre. Eu que Com agradeço. certeza. Muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora e até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, nosso encontro está marcado. É ele que manda. Vamos lá, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova.